Olá, amigos da Estância Bahia Leilões e do canal Terra Viva. A semana que passou a gente encerrou então o primeiro semestre do ano de 2024. Primeiro semestre esse onde a gente teve um recorde absoluto no primeiro trimestre de abates, 9,3 milhões de cabeças abatidas nas três esferas, né, de inspeções sanitárias. Isso trouxe para a gente um volume aí de 23% a mais de carne, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Esse primeiro semestre a gente também teve a maior pressão das fêmeas na participação dos abates, característico do ciclo pecuário, da fase do ciclo pecuário que a gente está passando, e isso trouxe então essa pressão de preços que tornou nossa carne bastante competitiva no mercado internacional. A gente também teve habilitação aí de novas plantas para o mercado da China, então todo esse cenário aí culminou nas exportações recordes que a gente observou durante também esse período, tá? A gente de janeiro a maio a gente exportou aí 47% do total exportado em relação ao ano de 2023. O mês de junho vem com um volume bastante interessante de exportação na média diária, quando a gente compara até a terceira semana, 9,7 mil toneladas por dia. Isso é um volume 6% maior do que o observado no ano de 2023, o que provavelmente vai trazer então para a gente um recorde absoluto dentro desse primeiro semestre do ano de 2024. O câmbio também tem favorecido, então a nossa arroba hoje, se a gente pegar a arroba Brasil aí em torno de R$205 contra o câmbio que fechou essa semana em 5,55, a gente tem a nossa arroba cotada em $37 perante o mercado internacional aí, que os principais origens negociam entre $60, o que mostra que o Brasil continua um país bastante competitivo em termos de oferta de carne bovina para o mundo. Quando a gente compara então com a arroba norte-americana, essa diferença aumenta ainda mais. A gente está na máxima histórica dessa diferença, sendo que a arroba americana está cotada em quase acima, né, dos $100 por arroba, tá? Isso obviamente resultado do déficit de rebanho que eles têm passado, é o menor nível de rebanho dos últimos 60 anos, segundo a série histórica do USDA. Para completar também toda essa dinâmica de exportação, a gente tem novos parceiros comerciais aí que há tempos atrás eram pouco expressivos, hoje conseguindo aí absorver bons volumes, o caso do México, Argélia, Emirados Árabes Unidos, que compõe então esse cenário bastante favorável para as exportações, que trazem também uma margem historicamente muito alta para a indústria brasileira, principalmente para essa indústria brasileira exportadora, que também está no seu nível de margens aí historicamente bastante elevados, tá? No mercado interno, a arroba paulista fechou o mês de junho aí em R$225. Quando a gente observa então as escalas de abate, que outrora eram de 13 dias, já mais próxima de 11, 10 dias nos principais estados, e quando a gente olha para estados como Mato Grosso do Sul e Goiás, a gente observa que essa oferta está bem mais restrita. Esses estados têm médias de escalas de abate aí em torno de 8 dias e tiveram uma valorização um pouco mais intensa em termos da arroba bovina. Quando a gente olha a diferença hoje dos 225 para os 234 que a B3 traz para o contrato de julho, a gente vê que ainda tem uma diferença bastante interessante aí para esse mês, para a gente observar como vai se comportar o preço da arroba. Quando a gente olha então para outubro, a perspectiva continua bastante positiva. E quando a gente soma isso, essa redução dessa oferta, principalmente das fêmeas na participação nos abates, e também a restrição de oferta característica dessa entre-safra, e soma isso ao bom volume das exportações que a gente vem tendo, com certeza consolida aí o cenário mais positivo para o segundo semestre. Lembrando que historicamente a gente exporta alguma coisa em torno de quase 20% a mais no segundo semestre em relação ao primeiro semestre. Aí, quando a gente analisa a série histórica dos últimos 10 anos, essa tem sido então a proporção encontrada. O mercado de reposição segue bastante firme. O bezerro, quando a gente olha o primeiro semestre, desvalorizou na casa de 1%, praticamente uma estabilidade, e a gente já começa a ouvir aí alguns leilões falando em uma ligeira valorização desse animal. É algo que a gente tem que ficar então de olho para o segundo semestre, para observar esses sinais aí de uma possível reversão nesse cenário, tá? Mercado da carne no Brasil, nesses níveis de preço, o mercado interno continua absorvendo muito bem essa carne bovina. As movimentações seguiram em ritmos praticamente normais aí durante essa semana, com a expectativa da primeira semana
de julho. A carcaça casada, então, em São Paulo, alguma coisa em torno de R$14, praticamente estável em relação às semanas anteriores. Milho nos Estados Unidos teve uma queda bastante expressiva essa semana, a divulgação do resultado das expectativas do USDA de área plantada. Então o milho que estava sendo negociado nas últimas semanas na casa dos 4,25, 4,30 dólares por bushel, essa semana fechou então em 4 dólares por bushel. Tem bastante coisa aí para analisar para o segundo semestre, mas em linhas gerais o tom é bastante interessante, pensando aí no preço da arroba para o segundo semestre. Eu sou Caio Monteiro, uma boa semana e bons negócios a todos.